Boa noite, pessoal. Antes da aula de hoje, a aula essa que a gente vai continuar com juros compostos, só que a gente vai se aprofundar um pouquinho no negócio chamado taxa equivalente. Eu antes vou passar para vocês alguns conceitos que eu não passei sobre exponenciação. Então, eu vou passar 5 regrinhas para vocês não esquecerem nunca mais. Por que eu vou passar essas regrinhas? Eu ia passar uma regra só, existem 5. Eu ia passar uma regra só, que é uma regra que a gente está utilizando no cálculo de juros compostos. Mas vou passar 5, quando eu ir pela metade. Só entregar para passar para vocês uma coisa pequenininha, não uma metade, não. Então, a primeira regra que eu vou passar para vocês, a primeira regra é a seguinte. Quando eu tenho, assim, uma multiplicação, por exemplo, x elevado a 3 multiplicado por x elevado a 2, como é que eu faço essa operação? Quando as bases são iguais, ó, base são iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Então, a resposta aqui é o seguinte: x ao cubo vezes x ao quadrado é igual a x elevado a 5. 3 mais 2, 5. Ok? A segunda regra que eu quero passar para vocês é a seguinte, de exponenciação. Prestem atenção. Ao contrário da multiplicação, quando eu tenho uma divisão, por exemplo, x elevado a 9, dividido por x elevado ao quadrado. Quando as bases são iguais, ó, bases x e x, base x e x são iguais essas bases, eu repito a base. E, ao contrário da multiplicação, eu subtraio os expoentes. Então, aqui é 9 menos 2. Então, isso aqui, x é igual a elevado a 7. Entenderam o que eu fiz aqui? Tá? A terceira regrinha de exponenciação é a seguinte. Quando eu tenho essa operação aqui, por exemplo, ó, eu tenho x elevado ao cubo, entre parênteses, e fora do parênteses, elevado ao quadrado, por exemplo, o que eu faço? O resultado disso aqui é x, e eu multiplico os expoentes. Pego o seu expoente e multiplico pelo outro. Multiplico os expoentes. Então, aqui é x elevado a 6. 3 vezes 2, 6. Perfeito? A quarta regrinha, é a seguinte. Eu tenho parênteses. Eu tenho aqui, ó, x elevado a 3 elevado a 2. Eu não tenho o parênteses aí. Então, o que eu faço aqui? Ó? Na realidade, isso aqui é x. Eu pego o 3 aqui, ó, e elevo o 3 a 2. 3 elevado a 2 é quanto? 3 vezes 3, 9. Então, aqui é x elevado a 9. Perfeito? E a última, eu vou colocar separado aqui, porque ela é um pouquinho complicada para entender. Mas entenda o seguinte, ó. A quinta. Eu tenho, por exemplo, a raiz cúbica de x elevado a 6. Como é que eu resolvo isso? Isso aqui é igual a x. O 6 aqui, o 3 aqui, ele é o meu denominador elevado a x, a 3. E o 6 é o meu numerador. É x elevado a 6 sobre 3. Agora, 6 sobre 3 é quanto aqui, pessoal? 6 dividido por 3. Quanto é que dá? 2. Quanto? 2. 2. X ao quadrado. Perfeito? Só que, percebam o seguinte, eu quero que vocês percebam o seguinte. O que nos interessa aqui, mais nos interessa aqui, são duas. É essa aqui, opa, desculpe, não é essa aqui, peraí.
que mais nos interessa aqui é essa aqui. É essa primeira e essa última aqui. Tá? E mais a gente vai ter para trabalhar em cima das operações, das questões que eu vou passar para vocês resolverem, principalmente essa primeira aqui, tá? Principalmente essa aqui, ó. Tá? Ok? Essa regrinha, eu vou montar um quadro e vou passar para vocês no arquivo, um PDF que eu vou passar para vocês provavelmente amanhã. Tá bom? Perfeito? Todas, né? Todas elas, vou passar todas organizadinha, bonitinha no Word, sabe? Depois passo para PDF, né? Tudo bonitinho para vocês, tá bom? Então, o que interessa para a gente hoje, por exemplo, x elevado a 5 multiplicado por x elevado a 3, isso aqui é igual a x, eu repito a base, 5 mais 3 é x elevado a 8. Perfeito? Vamos lá. Vou apagar aqui e vamos seguir em frente com a nossa aula. Deixa eu procurar meu mouse. Caspita, cadê? Não sei porque ele some de vez em quando. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre, primeiro, sobre aquela rotina, deixa eu procurar a rotina aqui, que eu gerei, vou apagar aqui, não é essa, é essa aqui. Lembra quando eu fiz o cálculo como eu fiz a formatação da fórmula de se calcular os juros compostos? Eu vou refazer isso aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos calcular os juros compostos de R$100 iniciais, certo? Em 3 períodos, 3 meses. Então, eu tenho R$100. Quando eu vou calcular os juros, e a taxa, vamos dizer que seja 10%, tá? 10%. Então, os juros daqui, nesse primeiro mês, é 100 vezes 10%. Então, corto, sobrou 10. Então, os juros é 10, certo? Dessa primeira forma. Então, o montante é igual o capital mais os juros. Então, o montante aqui, ele foi igual a 100, desliga o microfone, mais 10, que é igual a 110. Aí, quando eu vou para o segundo mês, nos juros compostos, eu pego esse 110 aqui, ó, e coloco aqui como capital, ó, 110, como valor atual. Tá? Aí eu faço o cálculo dos juros, como é que é? O cálculo dos juros Tá com Deus. Ela mandou escutar o áudio dela. Isso deve ser que ela quer falar com a mãe. Quando eu calculo... Vamos lá. Quando eu calculo os juros aqui, os juros é a taxa vezes o capital. Então, os juros aqui, por exemplo, é a taxa que é... Vamos lá, vamos inverter aqui. É o capital, 110, vezes a taxa, que é 10%. Isso aqui dá, ó, se eu cortar aqui, ó, corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero. 1 vezes 11, a taxa aqui, os juros é 11. Somo 11 ao 110, o meu montante aqui é igual a 121. Porque é o capital mais os juros. Lembra aqui? Capital mais os juros. Aí, o que eu faço? Eu vou pegar, para o próximo mês, esse cara aqui, ó, e vou tratar ele como valor atual, como capital, entre aspas, tá? Aí, o que eu faço? Os juros é capital vezes a taxa, ou vice-versa, tá? O capital é 121, vezes a taxa, que é 10%, que eu sei, vezes 10%. Então, isso aqui, ó, corto, é 121 dividido por 10, dá 12,10, R$12,10. Aí eu pego 121 e somo com 12,10. Isso aqui dá quanto, pessoal?
Vamos lá. 121 mais 12 dá 133. R$133,10. Então, repara que eu sempre, no cálculo de juros compostos, a cada período, eu não utilizo o capital, eu utilizo o montante resultante do primeiro cálculo de juros, do cálculo dos juros anterior. Então, no caso aqui, ó, eu estou usando agora para cálculo 110, que é o montante resultante desse cálculo aqui de juros. E para o terceiro mês, eu uso 121, que foi o montante resultante do cálculo do segundo período. Perfeito? Vocês entenderam até aí o que aconteceu? Tá? É assim que funcionam os juros compostos. Agora, vamos tornar isso Professor, aí... Pois não. Pode falar. no caso assim, eu não participei antes por causa da minha internet. No 10 ali, sobre 100, eu tenho que contar o 2, 0? Ah, não, mas isso é só uma questão de conta, filha. Olha, eu tenho aqui, ó, se eu tenho 100 que multiplica 10 sobre 100, certo? Eu vou cortando, eu posso cortar aqui, ó, não é multiplicação e divisão? Eu corto, ó, eu corto esse zero aqui com esse zero, corto esse zero com esse zero. Aí sobra o quê? 1 vezes 10 elevado... 1 vezes 1, 10, 1 vezes 1, 1. É 10. Tá. É só para facilitar. Ao invés de eu ficar fazendo aqui 10 vezes 100, 1000, 1000 dividido por 100, aí eu vou cortar, aí sobra 10. Não, eu já vou cortando os zeros, fica mais fácil, fica mais rápido fazer a conta, tá? Isso não tem nada a ver com o cálculo de juros. Só que tem a ver com o cálculo de multiplicação de números fracionários, tá? De frações, tá bom? Agora, vamos pegar esse raciocínio que eu acabei de fazer e vamos transformar ele para fórmula. A gente vai agora criar hipóteses para a gente poder chegar na fórmula definitiva do cálculo de juros compostos. Vou apagar aqui. Ah, professor, é importante isso? Não é importante. É na prática? Isso não é prática. É só para vocês saberem qual é a origem da fórmula. De onde surgiu essa fórmula? A fórmula dos juros simples é fácil colocar. Agora, para vocês entenderem de onde veio aquela fórmula dos juros compostos, é que é importante... a fórmula dos juros compostos, eu sei que é o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, juros compostos, na realidade, a gente nem outro juro, a gente usa montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo. Vezes o tempo. Certo? Essa é a fórmula. Mas como é que cheguei nessa fórmula aqui? Vou explicar para vocês agora. Seguindo aquela lógica que nós fizemos antes. Então, eu tenho que o capital aqui, no primeiro período, é o próprio capital. E os juros é a taxa vezes o capital. Concorda comigo? E o montante, ele é igual ao capital mais os juros. Então, o montante aqui, ele é igual a C mais IC. Só que, como eu tenho aqui dois elementos idênticos aqui nessa expressão eu tenho dois elementos idênticos, tenho C e tenho C aqui, eu vou colocar o C em evidência. Então, eu pego o C aqui, ó, coloco em evidência e multiplico ele por quê? Eu pego esse C e divido com esse aqui. C dividido com C dá quanto, pessoal? Dá 1. Aqui, multiplica. Esquece isso aqui não tem nada a ver, tá? 1. Mas, se eu tenho aqui IC dividido por C, quanto é que dá isso aqui? Eu corto o C de cima, Corto. de baixo, sobrou o I. Aí, Sobrou o I. Pronto. Então, eu tenho que o meu montante aqui, resultante desse primeiro período aqui, período 1, o montante é C, que multiplica 1 mais Y. Seguindo a lógica dos juros compostos, esse cara aqui eu trago para cá. Ó. No segundo período, eu vou pegar aqui, ó, C, o meu capital inicial aqui, meu valor atual, é C, que multiplica 1
mais a taxa, fecha parênteses. Os juros não é a taxa vezes o capital? E o meu capital aqui agora é a taxa é I, que multiplica o quê? C, que multiplica 1 mais a taxa. Perfeito? O montante não é capital mais juros? Não é esse cara aqui? É esse cara aqui, desliga o microfone, por favor. Não é esse cara aqui mais esse cara aqui? Então, o montante, vou colocar noutra cor, ó. O montante é igual a C, que multiplica 1 mais a taxa. Isso aqui, mais esse cara aqui, que é I, que multiplica C, que multiplica 1 mais a taxa. Só que aconteceu da mesma forma que aconteceu aqui, ó, tá vendo que o C aqui estava duplicado aqui, ó? A mesma coisa aconteceu com C1 mais I. O C1 mais I está aqui, tem um C1 mais 1, o CI mais I está aqui, ó. Eu tenho um CI mais 1 aqui. E tenho também o outro C, que multiplica 1 mais I aqui. Então, eu vou colocar em evidência esse C1 mais I. Eu colocando em evidência, ó, fica C, que multiplica 1 mais a taxa, que multiplica, abro parênteses. Quando eu divido esse cara aqui, esse cara, por esse, é o mesmo cara, não é? Então, o resultado é 1. Perfeito? E quando eu divido esse cara aqui, ó, I vezes C, acontece a mesma coisa aqui, ó. O resultado aqui é I, ó, vezes I. Mais I, desculpa. Mais I. Certo? Agora, reparem numa coisa, pessoal, olha. Eu tenho C que multiplica 1 mais I, multiplicado por 1 mais I. Quando eu tenho x vezes x, isso aqui é igual ao quê, pessoal? X ao quadrado. Não é verdade? Não é x ao quadrado? Se eu tenho 1 mais i que multiplica 1 mais i, esse 1 mais i aqui, ele se torna ao quadrado. Então, a resposta do segundo montante aqui é C que multiplica 1 mais a taxa ao quadrado. Perfeito? Aí, vou continuar aqui no terceiro período aqui. Então, o meu valor atual aqui, o meu capital inicial, entre aspas, é C, que multiplica 1 mais a taxa ao quadrado. E o meu juros é a taxa, é o I, que multiplica o quê? Meu capital, que agora é C, que multiplica 1 mais a taxa ao quadrado. Perfeito? E o meu montante é a soma desse cara aqui com esse cara aqui. Então, eu vou fazer com uma cor legalzinha para vocês entenderem o que eu fiz. Ó. É esse aqui mais esse aqui, o montante. Então, o montante é C, que multiplica 1 mais a taxa ao quadrado, mais a taxa que multiplica C, que multiplica 1 mais a taxa ao quadrado. Agora, reparem, vou reparar de novo, ó. Vou colocar em verde. Vou colocar verde aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o mesmo que esse aqui, tá vendo? É o mesmo que esse cara aqui, não é? Não é o mesmo? Se é o mesmo, eu vou colocar em evidência. Vou colocar em evidência em vermelho, ó. Então, eu coloco aqui C, 1 mais o I, que é a taxa ao quadrado, multiplicado por quê? Pelo quê? Abro parênteses. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é igual a esse, não é? Eu vou dividir esse por esse, dá 1, ó. 1. Mais, eu vou multiplicar agora, eu vou dividir esse cara aqui, o I, mais C
que multiplica I mais 1 ao quadrado, e multiplicar por esse cara aqui. Eu corto, sobrou só o quê? Sobrou só o I. Perfeito? Agora, prestem atenção, ó. Olha aqui essa condição aqui, ó. E essa aqui, ó. Lembra da história, ó? Se eu tenho aqui x ao quadrado multiplicado por x ao cubo, qual é a resposta aqui? X é o quê? O que eu faço aqui? Eu somo x à quinta potência, não é verdade? Aqui, na realidade, esse c que multiplica 1 mais i ao quadrado seria x ao quadrado, que multiplica esse cara aqui, ó, não é 1 mais y. Esquece o c, tá? Esquece o c. Esquece o c aqui. Esse 1 mais y ao quadrado seria o x ao quadrado. E esse 1 mais y seria só x, ó. Só que quando é só x, o expoente é 1, não é verdade? E como é que eu resolvo essa questão? X ao quadrado vezes x à primeira potência, eu somo os expoentes. Então, aqui fica x ao cubo. Então, eu tenho aqui, ó, c que multiplica o quê? 1 mais y ao cubo. 3. Porque aqui é 2, ó, 2, e aqui é 1 elevado a 1. Perfeito? Então, agora o que eu quero que vocês percebam, que vocês entendam. Veja bem, essa aqui, ó, essa bonitinha aqui, ó, essa que é a primeira solução aqui do período 1, do montante, esse cara aqui é elevado a 1. Esse segundo aqui, ó, do montante aqui, ó, esse segundo montante que nós calculamos aqui, ó, ele é elevado a quanto, ó? Elevado a 2. E esse último aqui, montante aqui, que nós achamos no terceiro período, ele é elevado a 3. Então, o expoente aqui, dessa fórmula aqui, ó, C, que multiplica 1 mais o I, tá? Esse expoente aqui, ele, se for o período 1, se for, por exemplo, 1 mês, é 1. Se for 2 meses, é 2. Se for 3 meses, é 3. Dá para imaginar? Se for 4, é 4. Se for 5, é 5. Se for N, é N. Então, na realidade, esse expoente aqui é o nosso caríssimo T. Período é o T. É o período, ó. Período 1, período 2, período 3, período T. É o nosso período T. Então, a fórmula, olha aqui a fórmula dos juros, ó. Tá vendo aqui? C que multiplica 1 mais I sobre T. Ó, bateu aqui, tá vendo? Como nós chegamos na mesma fórmula? Essa fórmula aqui é a mesma aqui que essa fórmula aqui, ó. Perfeito? Então, essa é a origem da fórmula, da equação para se calcular juros compostos. Perfeito? Tá? Eu expliquei ontem, estou explicando hoje com outras palavras, mostrando, eu apliquei a mesma lógica de cálculo de juros compostos e depois eu criei hipóteses. Tá? Eu raciocinei em cima de fórmulas apenas. Usei C, usei C e usei M é igual a C mais J e comecei a trabalhar nelas até que nós chegamos na resposta realmente da fórmula para se calcular os juros compostos. Tá certo? Isso é para vocês nunca mais esquecerem dessa fórmula. Bom, vamos continuar aqui. Bom, vamos lá. Nós já trabalhamos na última aula, falei sobre os juros compostos. Espera um pouquinho só. Falei sobre os juros compostos. Já calculamos algumas coisas aqui. Vamos agora, toda a parte de cálculo de juros nós já fizemos. Vocês vão ter outros exercícios para fazer a partir de amanhã, tá? Mas vamos falar agora sobre
sobre um negócio chamado taxas equivalentes. Taxas equivalentes. O que são taxas equivalentes? Vamos lá, vamos pegar aqui uma folha em branco aqui. Vamos falar sobre taxas, tá? Espera aí, deixa eu ver se tem alguma... Aqui, lousa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta aqui. Eu estou conseguindo acessar aqui a taxa. Espera aí. Pronto. Liberei a lousa. Taxas. Pronto, ali. Então, as taxas que a gente fala é aquele izinho, certo? O I, taxa. Né? E essa taxa aí, o I, que é a taxa, certo? A taxa aí, ela pode estar ao mês, ela pode estar ao ano, ela pode estar ao semestre, ela pode estar ao dia, ela pode estar ao trimestre, assim por diante. E dentro da fórmula, a taxa e o tempo e o período têm que ser iguais, mesmas bases. Não é verdade? Na taxa de juros simples, o que a gente faz com as bases? Por exemplo, se a taxa é anual e eu quero saber a taxa mensal, eu pego a taxa anual e divido por 12, porque um ano ele tem 12 meses. Se eu tenho a taxa semestral e quero passar para mensal, eu pego isso aqui, a taxa, e divido por 6, porque um semestre tem 6 meses. Se, ao contrário, eu tenho a taxa mensal e quero passar para a taxa semestral, ao invés de dividir, eu vou multiplicar. Eu pego a taxa e multiplico ela por 6. Porque um semestre tem 6 meses. Ou seja, quando é do maior tempo para o menor tempo, eu divido. E quando é do menor tempo para o maior tempo, eu multiplico. Tá? Só que aí, para calcular os juros simples, é tranquilo. As taxas são proporcionais. Acontece que nos juros... E por que são proporcionais? Porque, se você for fazer uma equação aqui, se você for fazer um gráfico do cálculo de juros, o cálculo de juros ele é assim, ó. Se eu for calcular os juros, é assim, ó. Ele é uma reta. Só que acontece o seguinte, pessoal. Os juros compostos, no caso, os juros compostos aqui, ele não é uma reta. Os juros compostos, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Os juros compostos, ele começa assim, ó. Ele vai e faz isso aqui, ó. Ele vai assim. Ele não é uma reta. Os juros compostos, isso aqui, ó, juros compostos. Isso aqui é os juros simples. Então, a taxa no juros simples, a gente é sempre a mesma. E o capital aqui de cálculo também é sempre o mesmo. Só que nos juros compostos aqui, pelo capital, por o capital não ser o mesmo, lembra que o capital de um mês para o outro é o montante do resultante dos juros do mês passado, do mês anterior? Essa curva aqui, ela nunca é reta. Então, o que acontece com a taxa? A taxa, ela varia de mês em mês. Você usa uma taxa para fazer o cálculo, mas se você quiser trabalhar com a taxa na metade do período, a taxa não vai ser a mesma. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, no primeiro mês, se a gente vai reparar que no primeiro mês, os juros compostos e os juros simples batem, que é o primeiro mês. Agora, a partir do segundo mês, olha o que acontece, ó. Os juros compostos ficam maior, é um pouquinho maior que os juros simples. No terceiro mês, olha o que acontece. Quanto mais meses vão passando, mais distantes ficam os valores calculados nos juros compostos. Perfeito? E é por isso que os juros compostos tem aquela opção aqui dentro da fórmula, tem aquela exponenciação.
toda a fração não, mas toda equação exponencial, se você colocar num gráfico, nunca fica uma reta. Ela nunca fica uma reta. Ela sempre, a gente trabalha com parábolas, ela faz assim, ela aumenta, ela vai aumentando. Tá? É uma proporção, tipo assim, geométrica. Quanto mais passa o tempo, mais ela distancia do juro simples. Bom, vamos lá, começar aqui. Então, montando, agora, existe como você calcular, professor? Existe como a gente calcular essa taxa equivalente? Porque são taxas, no caso de juros compostos, não são taxas proporcionais, são taxas equivalentes. Existe. Então, deixa eu achar meu mouse aqui. Então, para eu calcular... Caramba, deixa eu mexer aqui nessa porcaria. Toda vez que eu quero, aí eu perco o raciocínio que eu estou falando para vocês. Então, para eu calcular a taxa equivalente, as taxas equivalentes relacionadas aos juros compostos, o que eu faço? Eu vou, da mesma forma que eu achei a fórmula dos juros simples, dos juros compostos, eu vou também achar para vocês, vou mostrar para vocês como é que a gente chega na fórmula, tá? Na equação para calcular as taxas de equivalência. Que a fórmula é uma fórmula para a gente utilizar para conversão de taxas equivalentes. Então, o que eu tenho aqui? Eu pego eu pego a fórmula dos juros compostos, que é M, quer dizer, que é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, ao período, certo? E pego uma segunda equação, que é a equação do montante. Montante também é igual ao quê? Ao capital mais os juros. Eu peguei essas duas funções aqui e vou igualar elas agora aqui, ó. Eu vou dizer que capital mais juros, porque M não é igual a M, M não é igual a M, então vou igualar essas duas aqui, ó. Vou igualar essas duas. Então eu digo que capital mais juros é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. E agora o que a gente faz, pessoal? Vamos trabalhar em cima dessa. Então, o que eu tenho de igual aqui é esse C. Eu vou pegar esse C aqui, ó, esse capital, e jogar para lá. Então, me sobra o quê? Juros é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, que é o período, menos C, menos o capital. O capital não era positivo aqui, ele passa para lá negativo. Perfeito? Aí o que eu tenho aqui, ó, juros é igual ao quê? Lembra, vocês vão sempre tem que lembrar disso. Olha, o que eu tenho aqui? Eu não tenho esse carinha aqui, ó, o C aqui, que não está subtraindo um outro C aqui. O que eu faço quando acontece isso, pessoal? Diz alguém para mim. Corta. Coloco em evidência. Coloco em evidência, certo? Se fosse, certo? Então, eu coloco o C em evidência, ó, o C aqui, ó, sem evidência. O C que multiplica o quê? Aí eu vou pegar esse C aqui, ó, e dividir por esse C aqui. Quanto é C dividido por C? Como é que é? C, não, pera um pouquinho só. Vamos fazer com calma. Vou explicar para vocês com calma, peraí. Vamos fazer com calma. Para todo mundo entender, tá? Então, eu vou colocar esse C em evidência, certo? Então, eu coloco o C em evidência e eu vou dividir agora esse cara aqui, ó, isso aqui é multiplicação, não é? Multiplicação. Divido esse cara por esse carinha Professor, aqui. acho que vai cair. Vai cair? Falta um minuto, dá tempo. Falta um minuto, ainda dá tempo. Tá? Falta um minuto. Então, eu vou dividir esse cara aqui por esse C aqui. Então, quanto é que dá? Quanto é que vai dar para mim?
Corto esse C, corto esse C, sobra o quê? 2. Eu vou colocar entre colchetes aqui, porque eu vou ter que ter o parênteses. Sobrou 1 mais o I elevado a T. Não é verdade? Eu tenho aqui, ó, C, 1 mais I elevado a T. E eu divido por C, corta, sobrou o quê? Sobrou esse cara aqui, não é? Então, é o C que multiplica 1 mais I agora cai. menos, aí eu tenho C que divide C. C dividido C é 1. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou refazer isso aqui para vocês. Vou refazer isso aqui. Vou refazer, vou ver se eu consigo refazer. Vou fazer isso aqui tudo. Ó, eu tenho essa equação aqui. Eu tenho que resolver isso aqui, ó. Então, eu tenho C, que multiplica 1 mais I, elevado a T, menos C. Então, o C aqui, o C, ele repete. Se ele repetiu, o que a gente faz? Coloca em evidência. Então, eu tenho C aqui em evidência. Então, a primeira coisa que eu tenho, ó, nesse primeiro caso aqui, eu tenho, ó, C, 1 mais a taxa elevado a T, dividido por C. Corto, sobrou o quê? Sobrou, abre parênteses, 1 mais I sobre T. Como já é parênteses, eu vou colocar um colchete aqui, tá? Colchete. Aí, sobrou o quê? Sobrou o 1 mais a taxa vezes o tempo. Certo? Isso aqui menos. Aí eu tenho aqui, ó, eu tenho esse C aqui que eu tenho que dividir por esse. C dividido por C é igual a 1, certo? Então é menos 1. E fecho parênteses, ó. Parênteses e parênteses. Pessoal, esse dado aqui, ó, que sobrou, ó, isso aqui dentro dessa fórmula, na matemática a gente chama de fator de acumulação. Fator de acumulação. Então, é fator de acumulação. E esse fator de acumulação, eu posso utilizar ele como a fórmula para converter taxas equivalentes. É a fórmula para converter taxas equivalentes. É exatamente isso aqui, ó. Então, nós temos que a fórmula é 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1 é a minha fórmula para converter taxas equivalentes. E como é que eu cheguei nela? Fazendo exatamente essa jogada hipotética aqui, matemática. Perfeito? Vamos para frente agora. Ah, é importante saber disso? Não interessa, porque vocês têm que saber só isso aqui, ó. O que você tem que fazer só é isso aqui, ó. Ah, isso aqui. Só que eu não vou jogar para vocês isso aqui, ó. A fórmula é essa, tá, pessoal? Então, acabou. Começa a usar. Não. Como é que eu cheguei nessa fórmula? Como é que eu cheguei até aí? Cheguei calculando um fator de acumulação, né? Juntando duas formas. Agora, a teoria sobre esse fator de acumulação eu não vou explicar para vocês porque é um saco, tá? Por que é fator de acumulação na matemática? Aí fica para outra hora. Vamos para a próxima. Agora, como calcular? Então, nós já descobrimos isso aqui, ó. Nós descobrimos que essa é a fórmula para você calcular a taxa equivalente.
certo? Para converter taxas equivalentes. Então, agora, como é que a gente vai fazer esses cálculos? O que eu vou explicar para vocês é o seguinte. Cadê, meu Deus? Estou sempre perdendo esse mousezinho aqui. Bom, lembra das datas? Quando a gente tem data, a gente sempre quer calcular, por exemplo, a taxa anual para a taxa mensal. Não é verdade? A gente sempre quer calcular, por exemplo, a taxa mensal, a gente quer converter para a taxa anual. Não é verdade? Não é assim? Só que é o seguinte, pessoal. Se o tempo você for do menor, se você for do menor para o maior, ou seja, vamos dizer que você queira transformar da taxa mensal para a taxa anual. A taxa mensal não é menor que a taxa anual, mesmo é menor que ano. Se você for converter de um período, um tempo menor para um tempo maior, você usa essa função aqui, essa fórmula aqui. Ó. Por outro lado, se você for, se a questão pedir para você converter uma taxa do maior, de um tempo maior, para um tempo menor, ou seja, se for de ano, a taxa anual, quero saber a taxa do mês. Se for do maior para o menor, você vai usar essa fórmula aqui. É a mesma fórmula, tá, pessoal? É a mesma fórmula. A única coisa que difere dessa fórmula é isso aqui, ó. Nessa aqui é elevado a t. E nessa aqui é elevado a 1 sobre t. Ai, meu Deus do céu, ferrei, não sei calcular isso. A gente vai calcular já já, você vai ver que é muito simples. Tá certo? Então, essa fórmula aqui é para quando você vai converter as taxas do maior para o menor. Lembra dos exercícios de juros? Ah, taxa anual, agora eu quero saber a taxa mensal. Então, do maior para menor, você vai usar essa fórmula aqui. Ah, não, é a taxa mensal, eu quero passar para a taxa anual, você vai usar essa fórmula aqui. O detalhe, pessoal, é que a grande maioria das questões de cálculo de juros compostos sempre usam taxas do menor para o maior, tá? A grande maioria usa a taxa do menor para o maior para evitar exatamente esse cálculo aqui. Que, vocês vão perceber que esse cálculo aqui é a coisa mais ridícula do mundo. Dá para fazer tranquilamente. Tá bom? Então, vamos começar a fazer exercícios sobre isso. Eu coloquei alguns exercícios simples, super simples de fazer conversão de taxas, tá certo? Para vocês fixarem a ideia, tá? Os conceitos. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, primeiro, presta atenção. Sônia e Marcelo, desliga o microfone. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: 12% ao bimestre, 12, deixa eu colocar em vermelho, 12% ao bimestre equivale a quantos por cento ao mês? Só que repara, isso é uma questão de vestibular, tá? Repara que a banca que fez a questão, ela já colocou aqui para você, ela sabe que você não tem uma calculadora para fazer a prova. Então, ele já colocou isso aqui, ó. Ele disse que a raiz quadrada de 1,12 é aproximadamente 1,0583. Ele já dá isso aqui para você. Certo? Vocês vão entender o porquê disso. Então, vamos lá. Então, eu tenho 12% ao bimestre, que vale a quantos por cento ao mês? Então, se é bimestre, tem quantos meses? Quantos meses tem um bimestre? Quantos meses tem um bimestre? 2. 2 meses. Então, eu sei que o tempo aqui é 2, tá certo? O tempo aqui é 2 meses. Tanto faz eu de bimestre para
mês para bimestre, como bimestre para mês, sempre esse fator comum é o número 2, certo? Porque um bimestre tem 2 meses. Então, vamos colocar a fórmula aqui. A fórmula é essa aqui, ó. Bom, é bimestre para mês. O bimestre é maior ou menor que mês? O bimestre é maior ou menor do que mês? Maior? Maior. Maior. Então, eu vou do maior, ó, do maior para um tempo menor. Se eu for do maior para o menor, eu vou usar essa aqui, ó, essa fórmula. Então, vamos usar a fórmula aqui, ó. Então, eu tenho que a taxa que eu quero é a taxa mês, né? Então, a taxa Mzinho aqui, mês, é igual a 1 mais a taxa dada é 12%. Como é que é 12%? O que eu vou colocar aqui? Como é que é 12%? 0,12. Está todo mundo compreendendo o que eu fiz aqui, né? Isso aqui elevado ao quê? Olha, a 1 sobre t, ó. A 1 sobre o tempo, que é quanto? 2. Perfeito? Agora, quando eu faço isso aqui tudo menos 1, ó, eu não posso esquecer, não vai esquecer do menos 1, hein? Menos 1 aqui, menos 1. Eu já esqueci muitas vezes esse menos 1, me estrepei, tá? Então, eu tenho o quê? Que a taxa mensal é igual a 1 mais 0,12 é 1,12, certo? 1 sobre 2 elevado a meio menos 1. Só que, o que acontece aqui? Quando eu tenho o x elevado a 1 sobre 2, isso aqui equivale ao seguinte, ó. Isso aqui equivale a... Depois eu apago, tá, pessoal? A raiz, uma raiz. Só que o 2 aqui, ó, o denominador, lembra daquela jogada? O denominador é, ó, o radical. O expoente da raiz. E o x é aqui dentro. E esse 1 aqui, que é o numerador, é aqui dentro, é um número elevado. Se vocês pegarem aquela primeira ideia que eu passei para vocês, tá? É isso aqui. Então, na realidade, esse... Deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu marcar aqui para apagar. Vou apagar aqui. Apaguei. Vou desmarcar. Então, eu tenho aqui, ó, que a taxa mensal é igual a raiz, o 2 aqui, ó, quadrada, de quanto? 1,12 elevado a 1, né? Elevado a 1 é o próprio número, não preciso colocar elevado a 1, né? Então, a raiz quadrada de 1,12, ó, menos 1. Agora, atenção, olha aqui, ó, o que ele me deu aqui, ó. Olha aqui em cima, ele já me deu, ó. Já pensou em calcular a raiz quadrada de 1,12 sem ter calculadora? Certo? Ele já me deu a resposta aqui. A raiz quadrada de 1,12, ó, é 1,0583, ó. Perceba o seguinte, eu não usei nem cálculo, nem calculei ainda, não usei nem calculadora, ó. Então, ó, a taxa mensal é igual ao quê, ó? A 1,05583 menos 1. A taxa mensal é igual a 1 menos isso aqui, né? 1,0583 menos 1 dá 0,0583. Para eu passar isso para percentual, o que eu faço com esse cara aqui? Multiplica por 100. Multiplica por 100. Então, isso aqui vezes 100 são 2 casas a mais, né? Então, tem uma casa aqui, não tem? 1, 2. Então, isso aqui fica sendo 5,83%. Então, 12% ao bimestre equivale a 5,83% ao mês.
Professor. Vocês repararam que tem essa... Olha, olha, se você olha um negócio desse aqui, ó, se você olha um negócio desse aqui, você não se assusta? Você se assusta, né? Aí você olha um negócio desse, para você transformar esse negócio aqui, ó, esse negócio aqui é simplesinho. É super simples. Já expliquei a regra para vocês. Tá? E a banca que desenvolveu essa questão, ela falou, não, eles não vão saber calcular isso aqui. Então, eles já deram para você a resposta aqui. Se vocês repararam, essa questão aqui, eu não usei nem calculadora, nem precisei pensar para resolver. O único pensamentozinho que eu fiz aqui foi dividir isso aqui por 100, ó. Dividir isso aqui por 100, mas, pô, pensar, né? Pegar a vírgula, jogar a vírgula 2 casas para a direita. E se fosse no automático e colocasse a resposta como 6%, estaria errado? Não, depende das Porque questões. seria arredondar o Não, 5,83, mas não, né? não. O 12% e o 5,83. Se fosse 6%, aí não seria juros compostos, seria juros simples. Porque se eu pego 12% ao bimestre e calculo o equivalente ao mês usando a fórmula do juros simples, eu simplesmente divido 12 por 2. Então, nunca daria isso. Nos juros compostos, você é obrigado a usar essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula Entendi, tá aqui. bom. Certo? Ok. Então, não tem jeito. 6% seria juros simples. A taxa, ela é proporcional no juros simples. Proporcional. No caso de juros simples, esta taxa aqui, ó, é taxa equivalente. Taxas equivalentes. E tem essas duas fórmulas aqui, que é a mesma fórmula, só que difere o quê? O expoente aqui. Se for do menor para o maior tempo, usa o próprio tempo. Se for do menor para o maior, do maior para o menor, usa 1 sobre 1/3. Tá certo? Vamos fazer uma outra aqui. Já a gente termina, tá, pessoal? Só para não cansar muito vocês. Vamos fazer uma outra. Eu tenho mais 1, 2, 3, 4. Elas a gente faz rapidinho aqui. Bom, qual a taxa mensal de juros equivalente a 0,1% ao dia? Aqui você tem que tomar cuidado. Aqui é do menor para o maior ou do maior para o menor? Diz aí. Do maior para o menor. Do mensal para o dia? Não. É do menor. É do menor para o maior. Veja bem, ele está perguntando qual é a taxa mensal. Ele já tem a taxa diária, ele quer passar para a taxa mensal. Então, é do dia para o mês. Então, é do menor para o maior. No caso aqui, ó, menor para o maior, é essa conta aqui, que é mais simplesinha de fazer. Só que essa aqui, os caras, só se realmente for muito simples, mas normalmente os caras colocam os dados. No caso aqui, você tem que fazer o cálculo. Vamos lá. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos usar essa fórmula aqui, porque é o tempo menor para um tempo maior. E a fórmula é o quê? A taxa, eu quero a taxa mensal, certo? Ela é igual ao quê? Abro parênteses, 1 mais a taxa elevado a quanto? 0,1. Eu não estou aqui, eu já sei que é o próprio número, né? É o próprio tempo. Eu estou falando de mês e dia, não estou falando de mês e dia. Quando eu falo mês e falo dia, que número vem na cabeça de vocês, pessoal? Que número? 30. 30. Então, aqui é 30. Ó. Porque um mês tem 30 dias. Elevado a 30 menos 1. Certo? Então, vamos lá. A taxa é igual a 1 mais... A taxa aqui é 0,1%, né? Quanto é 0,1% em decimal? O que eu faço aqui para achar decimal? Decimal. Para achar decimal, Divide por 100.
divido por 100. Se eu dividir por 100, essa vírgula que está aqui, ela vai pular 2 casas para cá, não vai? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui 0,001. Esse aqui é o valor decimal de 0,1%. 0,1% equivale ao valor decimal 0,001. Tá? Então, aqui é mais 0,001 elevado a 30 menos 1. Aí eu tenho que a taxa mensal é igual a 1,001 elevado a 30 menos 1. Alguém pode fazer na calculadora aí para mim? Quanto é 1,001 elevado a 30? – 1,001 elevado a 30. Eu sei que vai dar 1. Quanto dá? Vocês estão numa prova de matemática, o tempo é curto. Eu estou sem calculadora, professor. 1,0. Quanto? 1030. 1,03043. Acabou, vamos ter aí, tem umas 4 casas só. Isso aqui menos 1. Então, eu tenho que a taxa mensal é igual a 0,0304. Isso aqui é decimal. Para eu achar percentual, o que eu faço aqui? Eu faço o quê? Divido ou multiplico por 100? Percentual. Multiplica, né? Multiplico por 100. Multiplica. A vírgula está aqui, eu vou. Então, aqui é 3,04%. A resposta é 3,04%. Você reparou que essa questão aí, que não teve um sobre de alguma coisa, foi mais difícil de fazer do que a outra? A outra você não precisou nem usar calculadora. Porque quando é aquela outra lá que tem radiciação, as bancas, elas que desenvolvem as questões, elas já colocam os dados para você, ela já calcula para você. Porque ela sabe que é um cálculo que você não pode fazer de cabeça. Agora aqui Ele eles comprou que já saiu. Me acabei de ligar, não. Que nos era 8 horas. É quase 10 horas. Bom, continuando. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima aqui, que é essa aqui. Deixa eu apagar, né? Determine a taxa de juros anual correspondente à taxa de 3% ao trimestre. Essa aqui é do maior para o menor ou do menor para o maior? É do maior para o menor. Por quê? Vai do anual para o trimestre, é? Você tem a taxa anual e quer saber a taxa trimestral, é isso? Ao contrário. Ao contrário, você tem a taxa trimestral e você quer saber a taxa anual. Então, você vai do trimestre para o maior. Se é do menor para o maior, então é essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula primeira aqui. Então, vamos lá, vamos fazer. Primeiro, os 3%, né? 3% ao trimestre. Vamos ver quanto é que dá aqui. 3% equivale a quanto? Decimal. 0, o quê? 0,3. 0,3. Isso aqui já deixa quietinho lá. Então, eu tenho que a taxa anual é igual ao quê? A 1 mais a taxa, que é 0,03, elevado ao tempo, que é quanto? Se você lembra assim da palavra ano, aí você lembra de outra palavra, trimestre. 12. 12 e 3. Qual é o número que vem na tua cabeça? Ano e trimestre. 12 e 3. 12.
12 e 3? Como assim? Não, eu estou falando, esquece mês, eu estou falando de ano e trimestre. Não existe dia, não existe semestre, não existe mês, não existe nada. Tem duas palavras aqui, ano e trimestre. Que número vem na cabeça de vocês? 1 e 3. 1 e 3? Não, mas o ano tem quantos trimestres? 4. 4. Então, o número que você tem que lembrar quando você pensa, quando você vê ano e trimestre, é o número 4. Perfeito? Número 4. É o número que você tem que lembrar quando você vê a palavra ano e vê a palavra trimestre. Então, o tempo aqui é 4. 4 menos 1. Eu vou fazer exercício para vocês exercitar nessa jogada de trimestre, mês, semestre, ano, semestre, para vocês entenderem, tá? Não importa se é menor ou maior. Oi? Fala, Mariana. Tem que fazer uma divisão, no caso, então? Não, você tem que... Não é divisão. Um trimestre Não, tem assim- 3 meses, não tem? Não Sim. precisa nem fazer, você faz de cabeça. Né? Um ano são 12 meses. Quantos trimestres tem um ano? Tem 4 trimestres. 4 trimestres. Aí é de cabeça. Ah, entendi. Tá? É de cabeça. Semestre. Quando você pensa assim, ano e semestre, que número vem na tua cabeça? Ano e semestre. 2. Tá? Porque o ano tem 12 meses e o semestre tem 6 meses. São 2 semestres no ano. Tá bom? Aí você pensa em ano e mês. Que número vem na cabeça de vocês? Ano e mês. 12. Mês e dia. Que número vem na cabeça de vocês? 30? 30. É só regular o seletor de canais aí para o desconfiômetro para vocês fazerem esse tipo de raciocínio. Tá certo? Então vamos lá. Então eu tenho que a taxa anual é igual a 1 mais a taxa trimestral elevado à quarta potência menos 1. Então, continuando aqui, eu tenho que a taxa anual, é a que eu quero, é 1,03 elevado a 4. Vai calculando para mim já, por favor. Para mim, por favor. A taxa anual é igual a quanto? 1,03 elevado à quarta potência dá quanto? Já sei que tem 12 no meio, né? 3 vezes 4, 12. Já sei que tem 12 no meio. Vai. 1, quanto dá? Tempo! Deu? 1,12,55. 1,1255 menos 1, certo? Então, a taxa anual é igual a 0,1255. Isso aqui em percentual, é só olhar e dizer para mim, qual é o percentual disso aqui, desse 0,1255? Qual é o percentual? 12,55? 12,55. Você pega a vírgula, joga 2 casas para a direita. 12,55, que eu quero multiplicar por 100. Então, isso aqui, ó, 12,55%. Certo? Então, a taxa de juros anual correspondente à taxa de 3% ao trimestre dá 12,55. Agora, se fosse do juro simples, eu simplesmente pegava a taxa 3 aí, essa taxa 3%, e multiplicava por 4. Aí dava a taxa de 12% só que nos juros compostos a taxa é maior, é 12,55. É 12,55. Perfeito? Vamos lá para a próxima. Qual a taxa anual de juros equivalente a 2% ao mês? Eu coloquei essas questões invertidas para exatamente vocês começarem a ligar o desconfiômetro. Isso aqui é do menor para o maior ou do maior para o menor? Do maior para o menor. Do quê? Do menor para o maior.
Do menor para o maior, porque eu tenho a taxa mensal, essa aqui é a taxa mensal, eu tenho ela, a taxa mensal, e eu quero calcular a taxa anual. Mensal para anual, menor para o maior, então, repara que a maioria das questões utiliza sempre essa primeira forma. Vocês vão ver que a grande maioria, dificilmente vocês vão encontrar uma outra questão, que você vai usar essa fórmula aqui de baixo, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos que, primeiro, 2%. 2%, como é que é decimal 2%? Diz para mim rapidinho, vai. 0,02. 0,02. É isso aí, acabou, me chupar. Então, eu tenho que a taxa anual é igual a, eu já abro aqui, 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado, qual é o tempo? Eu estou pensando de ano e mês. Ano e mês, que número vem na minha cabeça? Ano e mês? 30. Opa, mês e dia é 30. Agora, ano e mês, segunda chance. Ano e mês é? 1 e 12. 12. Não 12. esquece 1. É só um número que eu quero. É 12. Tá certo? 12. Tá? Então, é 12. Então, aqui elevado a 12. Isso aqui tudo menos 1. Certo? Então, lá. A taxa anual é igual a 1,02, porque é 1 mais 0,2, né? Elevado a 12. Vai fazendo a conta para mim já, pessoal, por favor. Então, a taxa anual é igual a quanto? 1,02 elevado a 12. Pode falar. 26. 682. 82. Sempre usa 4, tá? Decimais. Isso aqui menos 1. Então, a taxa anual é igual a 0,2682. Vamos converter rapidamente para percentual. Quanto é que é? O percentual aí é, olhando... 26,82. Coisa simples, né, pessoal? É isso aí. 26,82. Perfeito. 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 Tá? Perfeito. E vamos para o penúltimo, tá? Penúltimo. Isso aqui, em 3 minutinhos, a gente faz as outras. Vai. Vamos para o penúltimo aqui. Qual é a taxa anual equivalente a 8% ao semestre? E agora? É do menor para o maior ou do maior para o menor? Do menor para o maior. Do menor para o maior. Eu tenho semestre aqui, ó. Semestre do que é ano. Então, a mesma coisa. 8% é quanto? 8% é quanto? 0,08. 0,08. Olha o tempo que a gente está ganhando na prova. Então, vamos lá. A taxa anual é igual a 1 mais 0,08. Aí, veja bem, pessoal. Semestre e ano. Que número vem na cabeça? Semestre e ano. 2. 2. Porque um ano tem 2 semestres. Então, elevado a 2. Ó. Elevado a 2. Menos 1. Então, a taxa anual é igual a 1, faz a conta para mim, 1,08 elevado ao quadrado, menos 1. Boa noite. O rapaz não entregou aqui até agora, ó, pode cancelar ela, porque eu pedi 8 horas, já são 10 horas. Vamos lá. A taxa anual é igual a quanto? 1,08 elevado ao quadrado dá quanto? Quanto dá, Bandinha? 1,1664. 1,1664. Isso aqui menos 1. A taxa anual é igual a 0,1664, que em percentual é o quê? 16,64%. Perfeito, acabou. Certo? E a última para a gente ir embora, pessoal. Vamos fazer a última para a gente ir embora, vai. Vamos lá, fazer embora. Não se preocupe que vocês vão ter 30 questões para fazer esse fim de semana. Vamos lá. Então, ó, qual é a taxa anual equivalente a 15% ao mês? Assim, a 0,5% ao mês. É do menor para o maior, certo? Menor para o maior, mês para ano, certo? 0,5% é quanto?
0,005. Certo? 0,005. Ok? Então, o que acontece aqui? E o tempo? O tempo. Tem ano e mês. Qual é o número que vem aqui para mim? Ano e mês? Então, Quanto? 12. 12. Então, vamos lá fazer a conta. Ó. A taxa anual é igual a, abre parênteses, 1 mais 0,005 elevado a 12. Isso aqui menos 1. A taxa anual é igual a 1,005 elevado a 12 menos 1. A taxa anual é igual a quanto? Quanto é que é elevado a 5? Elevado a 12? zero, 617, tá certo, pessoal? vai Tá? arredondar? Menos 1. A taxa anual é igual a 0,0617. Olhando para esse número aqui, ó, 0,0617. Quanto é percentual? 6,17. Perguntas? Bom, eu vou passar para vocês depois, na semana, nessa mesma coisa, eu vou passar para vocês, porque não vai dar tempo hoje. Uma jogadinha, vou fazer umas jogadas para vocês fazerem essas conversões, tá? De mês, ano, aquele pensamento de dias, tá? Para vocês terem em mente isso, tá? Então, eu quero que vocês entendam que, nesse caso aí, o cálculo dessa taxa só vai ser utilizada dentro de uma questão de juros para se calcular juros compostos. Vai ter questões que o cara fala assim, a taxa anual e o tempo é mensal. Na hora de você fazer conversão, quando você usava o juros simples, a conversão era simplificada, era tranquila. Agora, em juros compostos, não. Quando você vai fazer essa conversão, você tem que usar essa fórmula. E detalhe, pessoal, a grande maioria das pessoas erram nos juros compostos porque fazem a conversão de taxas raciocinando como as taxas de juros simples.